Programa Cursos de Espiritismo. O programa jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Menino, Fortaleza tá numa chuva danada. Se duvidar, você vê uma pessoa sendo levada pelas águas, sou eu, pelas águas de março, que estão fechando o verão, que é promessa divina para o meu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o sonho de toco, é um toco sozinho. Na verdade, eu sou esse toco que está assim, flutuando pela Avenida João Pessoa, sendo levada pelas águas de março. Vamos iniciando nosso mês com muita alegria, que é o mês da mulher. Ei, gente, amanhã é o dia da mulher. Feliz dia da mulher para você, mulher, que tá lá matando leão por dia. Quem quiser me dar presente, mande um pix para mim, viu? E para vocês, mulheres, um beijo, um pix e uma rosa e muita prece para você também. Vamos iniciar na noite de hoje com uma boa prece? Bora! Eu gostaria de chamá-la, ela mesma, nossa doutora do coração, nossa linda, maravilhosa Iraci! Bora para fazer a prece inicial? Boa noite. Doutora do coração é ótimo. Boa noite, meus queridos, queridas e queridos. Vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes e tentarmos conectar com a grande luz que o Mestre Jesus coloca sobre esse planeta. E vamos pedir paz aos nossos corações diante de tanto sofrimento, resiliência e discernimento, para entender o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado. Dá-nos a sabedoria para conseguirmos esse intento. Iluminai-nos, Senhor. Iluminai a Sandra, que irá fazer a nossa palestra, que falará sobre a mais importante mulher, na minha opinião, que é Maria de Nazaré. Concede-nos, Senhor, esse bem de tentar entender e seguir o caminho do Mestre. Permite-nos iniciar agora a nossa atividade. Que assim seja. Que assim seja, menino. Bora iniciar aqui com aquela música que o nosso DJ JP já tá botando as picapes para chorar. Bora, DJ JP, solta o som, rapaz.
menino, que noite para falar dela, nossa Maria, mãe de Nazaré, aquela mãe de todas, tão amada, amada por uns, nem tão querida por outros. Mas fazer o quê, né? Se a gente não nasceu para agradar todo mundo, imagine nossa mãezinha santíssima, Jesus Cristo, lindo e maravilhoso, nos seus belos 33 anos, não agradou a todos quem somos nós, né? Vamos iniciar nossa noite de hoje com o coração repleto de gratidão, mas antes disso, eu gostaria de parabenizar meu periquita que está gritando porque disse: manda um parabéns para Françoise Marie, que fez mais uma volta ao sol esta semana. Isso mesmo! E para ela estou mandando corações roxos, corações de romance e muitos anos de vida e luzes no caminho dela, que ela merece todo amor do mundo. Mua! É isso mesmo, minha querida. Não joga esse grampeador, por favor. Te amo. A Sandrinha, que é a nossa palestrante de hoje, ela vai apresentar, mas só que ela deu uma desdobradinha, isso mesmo. Traduzindo, a internet caiu. Estamos aqui em chuvas em Fortaleza, então, para ver se entra ou não, só se a gente fizer uma reunião assim, ó, via mental. Enquanto isso, vamos para mais uma música, João Pedro, enquanto a Sandrinha volta. Bora? Bora! Vamos de música, DJ, que já já ela volta. Vamos aquecendo, pessoal. Na alvorada matinal, ouvindo um cantar de um sabiá a cantarolar cantigas de amor, de amor, de amor. Me pus a pensar, a vida é tão bela e a gente nem para pra observar a natureza assim e a impulsionar em cada um o desejo de amar, de amar, de amar. Ó sabiá, canta, canta. Quem sabe se um dia o homem se
Deus te abençoe e te proteja, te ilumine e te espaça todos os dias da tua vida. Que assim seja. Amém. Nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Mas eu não pude passar por isso. Se meu direito de nascer você tirou, quando você resolveu, com a falta do seu amor, me tirar a vida, onde eu poderia reparar meus erros. Ei, mãe, deixe-me nascer, oh, mãe, pois é preciso renascer de novo para juntos progredir sempre. Ei, mãe, deixe-me nascer, oh, mãe, pois é preciso renascer de novo para juntos progredir sempre. Se você achar que errou ao engravidar, então não cometa um erro maior ao me abordar. Ei, mãe, deixe-me nascer, ah, mãe, pois é preciso renascer de novo para juntos progredir sempre. Ei, mãe, deixe-me nascer, oh, mãe, pois é preciso renascer de novo para juntos progredir sempre. Tal é a lei, tal é a lei. Deixe-me nascer. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. Na web rádio Eita, menino! Bora que bora! Achei que o JP levou um susto, menino. Parece que tem R$2 ou um susto misterioso. Então, gente, de acordo aqui com o ponto, nossa convidada teve um problema técnico e não pôde comparecer. Mas olha, ela chegou, a nossa querida Elis. Um cheiro, Elis! Seja muito bem-vinda. E para você que ligou na rádio agora, o que está acontecendo? Por que essa mulher deu um susto no pobre do João Pedro? Vamos lá. Hoje seria o tema que a Sandra ia apresentar, mas por motivo de força maior, iremos apresentar o Evangelho no Lar. Olha que coisa boa, R$2 ou um Evangelho misterioso? Pois vamos que vamos. Quem vai abrir o Evangelho ao acaso é a nossa querida Iraci. Vamos lá, minha gata.
O evangelho já abriste? Isso mesmo, é por isso que eu falei, R$ 2 o evangelho misterioso. É assim as coisas que só que faz, só quem sabe faz ao vivo. É assim mesmo. Pega o evangelho aí que você tá na sua casa, no carro. Não tem, vai no celular. Bora? Vamos que vamos. Respira fundo e abra o acaso. E aí, Iraci, deu em quê? Vamos abrir. Mas antes da gente ler o Evangelho, de abrir ao caso, eu queria ler uma passagem muito interessante sobre Maria de Nazaré, em homenagem a todas as mulheres, que amanhã será o Dia Internacional da Mulher. É uma introdução do livro do Miranês, que diz: aquela que recebeu a incumbência de ser mãe de Jesus, nos moldes que a espiritualidade maior determinou, é, pois, um espelho para todas as mulheres do mundo, exemplo de segurança para todas as criaturas. Maria de Nazaré desceu aos fluidos da carne, cândida entre todas as mulheres, flor de luz que perfumou toda a terra das sensibilidades humanas. Foi coração que muito amou, não encontrando lugar para a sabedoria que pretendeu ocultar na consciência profunda, celeiro de reserva de outras épocas. Essa é minha pequena homenagem a Maria de Nazaré. Agora vamos ao Evangelho. Assim, a Sandrinha entrou em contato comigo aqui agora, eu acabei de enviar o link, ela está em outro celular e vai tentar entrar para fazer a palestra. Só um minutinho, que já acho que ela está entrando aí. Tá, o seu som está desligado, Sandrinha. Prontinho. Pronto, liguei. É porque caiu a internet tanto no meu celular quanto no computador. Aí o do meu amor não tinha. Sim, vamos começar. Já posso começar? Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que neste momento nós possamos estudar um pouquinho, compreender um pouquinho à luz da Divina Mãe Santíssima, que é o nosso tema da noite de hoje. Ela veio de outras esferas superiores, veio de Sírios, e ao nascer judia da cidade de Jerusalém, ela recebeu como mãe Ana e Joaquim, que passaram muitos anos em preces, em oração para ter um filho. Quando recebem Maria, eles prometeram, fizeram muitas promessas para ter um filho. Quando recebem, eles prometem que ela seria entregue à casa das virgens, que era uma casa que cuidava das crianças desde pequenininho. Eles recebiam, e Zacarias era quem coordenava a educação dessas meninas. E aos 3 anos de idade, até os 3 anos de idade, Ana, no dia que ela colocou Maria no chão, que ela deu os primeiros passos, antes de fazer 1 ano de idade, eu esqueci se foram com 9 meses ou foi com um pouquinho menos, que Maria deu os primeiros passos, ela retirou do chão e disse que doravante ela não pisaria em solo impuro. Aí, aos 3 anos, ela arranjou uma moça para cuidar dela, para ajudá-la, né, para carregá-la. E aos 3 anos levou Maria para a casa das virgens, que era coordenada por Zacarias. E lá existia uma escadaria muito alta, e Maria, ao subir a escada, Ana e Joaquim olhavam com muito carinho e sofrendo por estarem se despedindo dela, né?
ela nem se virou para dar tchau. Eles ficaram, assim, impressionados, que era uma criança muito diferente. E as pessoas que escreveram, que conviveram com ela, que uma delas é Berenice, é chamada Santa Berenice pela Igreja Católica, dizia que ela era uma criança diferente. Nunca teve momento de mau humor, nem de choro, e sempre ela estava em oração, jejuava bastante, era uma criança diferente das outras. Quando ela fez 12 para 13 anos, que é a idade da puberdade, as meninas saíam da casa das virgens e eram entregues para o casamento. E quem fazia o casamento, quem se encarregava era Zacarias. E ela foi, ele fez um apanhado para os varões que fossem ou viúvos ou solteiros. Por isso é que tem um mito de dizer que José era viúvo, porque alguns escritores dizem que José era viúvo devido ele cuidar dos filhos das suas irmãs. Os judeus, os primos são chamados de irmãos e os sobrinhos são chamados de filhos. E ele cuidava dos filhos da irmã, que era viúva. Pois bem, voltando para cá. Aí eles fizeram o casamento de José e Maria, e eles dois eram da tribo de Davi, da Galileia. Lucas, aí agora já vou dar um salto, porque o nosso tempo, infelizmente, é muito pouco. Lucas, ele era médico da Síria, e era pintor, e era artista. Era muito sensível. E a pedido de Paulo, ele escreveu o Evangelho de Jesus. Mas antes de chegar nisso, vamos falar um pouquinho da viagem de José e Maria para Belém, quando eles fizeram a viagem, que ela estava grávida. Naquela época, os homens, ele foi o primeiro recenseamento na Palestina, na verdade, no mundo inteiro. E na Palestina, eles fizeram o primeiro recenseamento. O governador da Judéia, ele implantou essa lei. E cada um dos homens voltava para a sua terra natal. José era filho único de Raquel e Jacó, e ele também era chamado de filho da oração, assim como Maria, que foram muitos anos de oração dos pais para que ele nascesse. Algumas das escrituras de Có. O seu pai, Jacó, ele era marceneiro, tinha como função, né? E naquela época, ainda hoje, os judeus ensinam seus filhos ensinamento. Não quer dizer que o filho vai ser, mas o filho vai saber. José é considerado o santo dos idosos porque os seus pais morreram na velhice, primeiramente Raquel, e ele cuidou dela até o último momento, e quando ela faleceu, o seu pai ainda durou 2 anos, e ele cuidou de Jacó. No leito de morte, Jacó pediu a José que ele disse para José que ficava muito feliz porque ele estava amparado. Pelo resto da vida ele tinha bens, tinha condições. E ele disse, meu pai, o que eu queria pedir era exatamente isso,
eu quero me desfazer de tudo, ficar só com o mínimo possível, e eu quero pegar uma parte e entregar ao templo. Aí Jacó diz: faça o que você quiser, do jeito que você quiser. E ele se despediu, saiu de Belém e deixou, e os seus bens ele distribuiu para as pessoas pobres e foi embora de madrugada, assoviando, feliz, porque ele cumpriu a sua responsabilidade como filho, né? E chegando lá, como ele foi se dedicar ao templo. Era um homem muito religioso. E foi feito um trabalho com aqueles varões, o Zacarias fez e José foi o escolhido. Tem até uma música que fala que da cepa nasceu Maria, de Maria nasceu o Senhor, do Senhor nasceu. Eu não lembro bem da letra. Sei que o Zacarias, eles tinham muitos dogmas, e ele, como era o dirigente religioso, pediu a todos eles que trouxessem eles cortassem um galho, preparassem um cajado e trouxessem. Aí e diz que até 48 horas, aquele que brotasse uma flor, brotasse um brolho, seria o escolhido. E José trouxe, e o dele conta a história que o cajado de José ficou cheio, todo cheio chamava atenção, cheio de brolhos e tinha até flor, com 48 horas. E ele foi o escolhido para ser, claro, já estava tudo preparado pelo plano espiritual. E eles casam, né? Primeiramente ficam noivos, que tinha um noivado de 2 anos, que a noiva vai para a casa do noivo. Era assim, assim que é a cultura deles, da família. E Maria fica grávida, o anjo Gabriel chega para ela e fala que o jeito que ele recebe, que ele a acolhe, é de uma forma belíssima. Ele diz: Ave, cheia de graças, és tu que receberá o Senhor, o Messias enviado por Deus. E ela, ao receber, ela soube dar uma resposta, disse assim: mas se eu não conheço nenhum varão, ela falou de forma correta, querendo dizer que não tinha. E ele disse que foi ela a escolhida. E Maria recebe José, José recebe Gabriel, o anjo Gabriel também, que diz para ele tinha a mediunidade onírica, que era no momento do sono, que se desdobra, né? E José falou com ele que eles dois receberiam, que Maria receberia o Messias enviado por Deus. Sim, aí no avançado da gravidez, é o momento que na Palestina tem o primeiro recenseamento. E nesse momento, eles vão. Quando eles chegam a Belém, ela já com a gravidez bastante avançada, eles procuram uma casa no casario de Belém, porque era foi onde ele nasceu, ele teria que voltar para lá. E nesse momento ele procura um lugar e não tem. E eles, de certa forma, sofrem humilhações. Uma das hospedarias, Abias diz
se ele não tinha vergonha de ser tão velho para uma mulher tão jovem e tão bonita. Aí outra perguntou se ele não queria vendê-la. E o anjo Gabriel, que era quem coordenava a comitiva, foi lá fora, levantou, fez uma prece e pediu orientação para que eles não sofressem humilhações. Aí inspirou José e Maria para irem para o final lá do casario, que era onde tinha um local, um estábulo de animais, que era onde eles iriam ficar sossegados. E era época de frio, e no estábulo de animais, os animais aqueciam o ambiente, né? Naquele momento, lá nos arredores de Belém, os pastores estavam em oração, eram médiuns por excelência, e eles sabiam que o Messias estava prestes a chegar, quando uma luz irradia sobre eles, e é o anjo Gabriel que vem a avisar, dizendo: eis que vos trago a boa nova, hosana nas alturas. Acaba de nascer o Messias enviado por Deus. E ele diz o endereço, quando ele fala que ele estava em um estábulo onde havia uma estrebaria, havia esqueci a palavra, que a criança nascera e eles iriam encontrá-lo nessa estrebaria. Então, eles, como eles eram pastores, eles sabiam onde tinha, desculpa, onde tinha os animais, que eram poucos os locais, e eles resolveram ir lá visitar. E quando em lá chegando, eles viram a luminosidade em cima daquela estrebaria e encontraram Sandrinha, o microfone. o Messias, Jesus, e ali eles levaram, conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que foi as primeiras gotas de leite que Jesus tomou, foram levadas pelos pastores. E eles levaram pele de animais para aquecê-lo. Maria, com os cuidados que eram inerentes às mulheres, ela tinha os paninhos, muito limpinhos, que estava envolvendo o menino Jesus. Então, aí a gente passa a ver um pouquinho a gente vai dar um salto para poder dar tempo, um pouquinho de tempo. Ele era da Síria, era muito sensível, e Paulo pediu a ele para escrever sobre a vida de Jesus, mas que ele se aproximasse das pessoas mais próximas dele. E quando Lucas chega perto de Maria, biografia de Jesus, ele dedica essa biografia a Teófilo, que é Teo, que significa Deus, e filho, que é amigo de Deus, ao Paulo. E ele diz que Maria era como um anjo. Quando ele beijou a mão dela, que ele a encontrou pela primeira vez, ele gostou muito de vê-la como sendo a mais bela mulher em forma de anjo que poderia encontrar
na terra. E o Paulo gostou tanto do que o Lucas escreveu, que ele diz que foi o mais belo escrito, o mais belo poema que o mundo poderia ver. E pediu que ele escrevesse mais. Aí foi quando ele fez o Ato dos Apóstolos, que é a vida após a vida a partida de Jesus. E ele narra para Paulo, ele pede que ele ficou muito contente de conviver com a Mãe Santíssima, com Maria, né? Ele diz que era um anjo em forma de vestido de mulher. Era isso que eu ia dizer. O grande escritor Ernesto Renan, ele diz que o livro mais belo escrito foi esse, que Lucas, que era isso que eu ia. Aí, a condição de Maria, ela era tão rica de graças, da manifestação do Espírito Divino, que era um espírito muito elevado. Quando as pessoas saudavam Maria, elas sentiam as benesses, a energia. Ela foi a primeira discípula de Jesus, porque foi a primeira a dar o sim para recebê-lo, para trazê-lo. Que é uma simples... Na verdade, ela era muito, muito ligada, estava muito conectada com o plano divino, porque na hora que o anjo Gabriel falou com ela deu a resposta, ela não ficou calada. Deu a resposta, assim, não tive nada, né, com ninguém, como é que eu vou ser mãe? Aí ela conseguiu também reverter a situação dos primos de Jesus se comportarem de forma adversária a ele. Ela conseguiu fazer com que eles se transformassem em seus seguidores. Deu trabalho, mas ela conseguiu. E aos pés da cruz está Maria de pé, com as dores que seu filho passava. Ela, mãe, porque quem é mãe sabe, prefere 1000 vezes que sofrer do que ver seu filho sofrendo. E ela estava ali de pé, dignamente, sem se revoltar contra ninguém. Ela se encontrava. E Jesus, olhando para ela, vendo a dignidade dela, ele diz, mulher, ele diz para ela, e diz para João, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ali Jesus estava dando a ela o nome de mãe da humanidade. Ela passou a ser considerada mãe da humanidade a partir desse momento. Então, Jesus, quando essa foi uma curiosidade que eu vi hoje, que eu achei muito interessante, os judeus só podem pregar depois dos 30, o homem. Por isso é que Jesus só começou a pregar depois dos 30. Que aos 12 anos de idade ele estava tendo uma conversa com os doutores da lei, e isso chamou a atenção de muita gente, porque criança e mulher e escravo estavam todos, tinham que ficar guardados, não podia ter contato com a sociedade. E o homem só depois dos 30. Para a gente ter uma ideia de como eles são fechados, o regime judaico, né? Então, a figura de Judas, para a gente fechar, a figura de Judas, nós devemos respeitar, porque ele teve os posicionamentos dele equivocados, mas ele foi o escolhido de Jesus
para ser um dos seus discípulos. Então, ele comete o suicídio. E quem foi resgatar o Judas foi Maria, depois que ela desencarnou, já na velhice, quando ela partiu, foi ela que foi resgatar Judas do calvário, do sofrimento que ele se encontrava como suicida. E doravante, Maria de Nazaré, vendo o sofrimento de Judas, ela pede a Jesus para ela passar a cuidar dos suicidas. Ainda hoje, ela trabalha como a protetora dos suicidas no planeta Terra, que são considerados os maiores sofredores que aqui existem. Eu espremi o máximo possível só para dar umas pinceladas na vida dela, mas ficou muito pobre, porque deveria ter falado muito mais. Mas não, infelizmente, até a internet minha caiu. Eu sinto muito. Aí podem perguntar. Então, Sandrinha, nós vamos para o intervalo ou já vamos logo para as perguntas? As perguntas, Paloma. Pois vamos para as perguntas. Fala, Françoise, que a Sandrinha te escuta. É interessante a gente ver sobre a vida de Maria, do mesmo jeito que João Batista também só pôde pregar aos 30 anos, né? Ele esperou, ficou no deserto. Jesus também. Então, eles tinham uma razão de ser, né? O povo judeu, eles tinham uma tradição de que o homem só poderia estar em praça pública pregando após os 30 anos. Mas vamos a Maria. Gostei da sua curiosidade. Eu já tinha visto alguma coisa sobre isso também. Mas vamos a Maria. É interessante a gente observar que mesmo no nascimento do Cristo, ela passou por um perrengue imenso com José, né? Aí a gente fica se perguntando, será que houve realmente esse recenseamento? Por que ela foi tão perseguida se no plano espiritual os bons espíritos estavam cercando, ajudando no nascimento? Por que houve todo esse trabalho? Será que não há uma força motriz inferior que estava atrapalhando o nascimento do Cristo? A perseguição que tu falas é a chegada deles em Belém? Sim, também. Na verdade, o comportamento da humanidade da época não difere muito do comportamento da humanidade atual, porque a beleza e as pessoas, por ignorância, elas confundem uma beleza lirial com a beleza física, como se fosse sensual. E como ela era muito bonita, incomodava. A eles queriam, como se tivesse uma vontade de ficar com ela, mas não era por aí. E a outra coisa, pelo fato do preconceito, porque José tinha mais idade. Por isso é que, ainda hoje, na história, eles acham que ele era viúvo, que ele era um velho, que ele era... porque ela era nova demais. Ela tinha 12 para 13 anos quando saiu da Casa das Virgens. Vale ressaltar. Ela 12 para 13 anos. Isso era hábito na época. A mulher tinha que casar nessa época que entrava na puberdade, quando ela estava na Casa das Virgens. Era hábito. Desculpa. Pois é. Deu para responder, Françoise? Eu não sei se deu para responder. Deu sim, com certeza. Mais alguém? Elis, Iraci? A Iraci, fala, Iraci. Se não tiverem pergunta, eu tenho ainda uma poesia. É bem grande. É sobre o que a Françoise falou. Tem um livro muito interessante do Miramês, do Espírito Miramês, João Nunes Maia, que é o livro Maria de Nazaré, onde ele traça as questões de Maria, inclusive todas as dificuldades que o planeta passou
para a vinda de Jesus, inclusive a limpeza, certo? Que foi feita naqueles vilarejos aonde Jesus iria fazer a sua vida. Então, era um lugar onde eles tiveram todo o cuidado, mas mesmo assim, ele inclusive conta que um grupo de espíritos se reuniu, certo, para obstaculizar a vinda de Jesus, atrapalhar, fazer coisas. E Maria de Nazaré, num desdobramento, foi a esse local junto com os espíritos, certo? O João, ela e João, para conseguirem fazer com que aquilo cessasse, confundisse aqueles irmãos, porque todos, independente da forma e do grau de tentativa de prejudicar, eles respeitavam e não. Eles tinham um poder, mas eles não usavam, porque eles respeitavam o livre-arbítrio. E é muito interessante a história de Maria de Nazaré, sabe? É fantástica. Eu tenho Maria como um exemplo de mulher, de espírito, não é nem de mulher, de espírito, porque ela transcende, sabe? E eu queria que você falasse desse ambiente, sabe? Parado. Maria de Nazaré, quando ela estava no ventre da sua mãe, Ana, ela saía, não é como a gente que é atrasado, não. Ela saía e se reunia com espíritos superiores, e um deles era João, o discípulo bem-amado, que ainda era espírito, que, se ele vem depois de Jesus, né? E eles fizeram a higienização na Palestina. Eles foram retirados 1000 espíritos que estavam querendo atrapalhar, que atrapalhariam a vibração, a condição vibratória da Palestina para a vinda do Cristo. E foram colocados em um planeta provisório, contado por João Nunes Maia no livro Segurança Mediúnica, psicografado por ele e o espírito Miramês, né? E ele conta que lá era como se o chão, o que dá para se fazer uma analogia, como se fosse areia movediça, que a gente conhece, para esses espíritos passarem muito tempo lá até que Jesus saísse da terra. Então, depois disso, mostra que Nazaré passou a ser uma cidade muito rica em hortaliças, em plantas, em árvores frutíferas. Ficou assim, diz que era a coisa mais linda de flores. Era um local onde a natureza era pródiga. Tudo isso preparado pela Mãe Santíssima. Ela era o espírito quem coordenava. Aí a gente observa que não é à toa que ela veio. E antes dela vir, Jesus teve... Isso está no livro que Jesus teve uma reunião com os Cristos planetários, e essa reunião era em relação à vinda do pessoal de capela. E Maria Santíssima estava ali. E ela se oferece... o livro A Caminho da Luz, muito bem. Aí
ela se oferece para o que ele precisar dela, para Jesus, que ele podia contar com ela. Aí Jesus disse: no momento aprazado, eu lhe chamarei. Ou seja, ele guardou a oferta dela. E um espírito muito evoluído para reencarnar é muito mais trabalhoso para o plano espiritual, porque eles têm que preparar espíritos evoluídos para receber, porque é de o corpo perispiritual de um espírito superior é muito mais delicado, muito, precisa de todo o cuidado. Então, por isso que José e Maria são chamados de filhos da oração. Uma curiosidade também é que Maria é dita aqui na Terra, que é concebida sem pecado original. E é. Pecado original significa não tem nenhum débito com o planeta Terra. Ela não tem dívida. Ela veio para servir e ela continua servindo. Mas não tem dívida com o nosso planeta. Viu? É interessante, a gente fica cada vez mais encantado com Maria, né? Com a história dela, a época em que vivia. Sandrinha, dos nascidos em ventre de mulher, o maior que aqui esteve foi João Batista. Então, Maria era menor do que ele? Mas, olha, a pergunta da Françoise. Olha, quando Jesus disse que dos nascidos de ventre de mulher, João Batista é o maior que aqui esteve, é significativo para dizer que ele estava muito, muito além, estava muito evoluído. João Batista, ele é a reencarnação de Elias. E Maria, ela ainda tinha algumas, mas não com o nosso planeta, algumas nuances que precisavam ser revistas. Isso está no livro Regina, o Evangelho de Maria. Mas não com o nosso planeta. O nosso planeta, ela estava além. José, o marido, José, ele é considerado, ainda hoje seria, como mais evoluído do que qualquer um da nossa humanidade terrestre atual. Ele estaria acima de todos, como também na época José. Mas o João Batista foi o que Jesus fez, ele era o precursor, ele veio para receber o Cristo. A Mãe Santíssima, ela não é considerada os nascidos de ventre de mulher, porque ela era mulher. Quando Jesus fala assim, são os homens nascidos de ventre de mulher. Viu, filha? Deu para responder? Deu, sim. Pensei que ela era de Sírios, mas tudo bem. Ela é de Sírios. Beleza. Mais alguém, gente? É tão bom a gente dizer. Ih, olha aí o tempo. Nós só temos 2 minutos. Sandrinha, o que é bom dura pouco. É contigo, Paloma. Eita, menino, que pense numa noite, viu? Gente, agradecemos aqui a todos pela presença, pela Sandrinha. Quase não foi, mas foi, porque falar de Maria é muito bom. Tem até os haters tentaram bloquear, mas esqueceram que a nossa Barbie Butterfly, ela também voa. E vamos finalizar a nossa noite com muito xarope para tosse, muito mel e romã e fazer a prece final. Isso mesmo. Vou mandando corações roxos para todos vocês que estão aí com gogo, tossindo, precisando de um fôlego. Eu gostaria de chamar a nossa querida, ela mesma, que lembra minha professora, que quando eu fui comer terra, disse, não coma terra, Palominha, e comecei a chorar, e chorar, e chorar. Ela mesma, Elis, vamos fazer a prece final, Elis.
Boa noite, Paloma. Olha, eu vou falar, não vou resistir. Aqui no Ceará, quando a gente come terra, é porque tá com verme, né? Então se cuide, viu, bichinha? Ah, eu tava mesmo, era maior do que eu. Foi É comprovado no colégio. brincadeira. O cheiro, querida. Vamos agradecer, né? Mestre Jesus, nossa gratidão pela vida. Nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Nossa gratidão por nos amparar e nos fortalecer diante das provas e das lutas. E que nessa noite, nesse mês de março, onde lembramos tanto das mulheres, como diz nosso querido Haroldo Dutra Dias, Maria, a primeira mulher do Evangelho, que faz a vontade de Deus ao invés da sua vontade, que possamos aprender com ela a lição da obediência e da resignação, para que possamos trilhar os caminhos do amor e da evolução sem tanta dor, mas com alegria, na certeza do caminho que devemos seguir e do teu amparo, que não nos falta. Fica conosco, envolve todos aqueles que estão nos acompanhando agora, que vão ouvir depois, e toda a equipe do Cuscuz com o Espiritismo, que assim seja. Que assim seja. Gente, cuidem-se redobrado, bebam bastante líquido. Cuidado nessa temporada de vento, de chuva. Não façam como eu que fui evitar de nadar na hora da trovoada, da repalagada. Comecei a gritar, é hoje que eu vou pro nosso lar. É mentira! E fui nadando, saindo da piscina, muito alegre, saltitante. Porque é isto, é a gente lidando nessa nada mole encarnação. E prece essencial, bebam bastante líquido, um melzinho de jandaíra, um melzinho de cupim, um favo de mel, para aquietar e aquecitar a garganta e o coração de vocês. Beijos, beijos, até a próxima quinta. Tchauzinho, tchauzinho, com mais Cuscuz com o Espiritismo.